Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 16 e o versículo 17 apenas. Mês passado, 31 de outubro, comemoramos os 507 anos da Reforma, né? E esse é considerado um texto emblemático para a Reforma Protestante. E é nesse texto que nós vamos nos debruçar hoje, fazer um estudo sobre a Reforma. Se o Senhor permitir, hoje nós terminamos, senão esse estudo pode ser feito em duas partes, mas vamos seguir tranquilamente. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, todos encontraram? Palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Senhor Deus, nós agora, diante da Tua palavra, clamamos a Tua misericórdia, clamamos o discernimento do Teu Santo Espírito para que possamos entender, para que possamos, Pai, sair daqui edificados através da Tua mensagem perfeita, da Tua palavra que é viva e eficaz, que é inerrante, que é infalível. Nós clamamos, Pai, a Ti, para que o Senhor nos dê a compreensão correta, a sabedoria para que possamos viver a Tua verdade, compreender de forma plena e glorificar o Teu santo nome através do Teu ensino perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, é o que eu te peço. Amém. Então, irmãos, comemoramos 507 anos da Reforma Protestante e hoje em dia nós vivemos já num período onde muitos dos ensinos bíblicos da tradição reformada, a qual nós fazemos parte, foi perdido pela igreja. A gente bem sabe disso quando nós avaliamos o cenário da igreja atual. E quando a gente volta para o texto que foi o estopim, não foi o único certamente, mas aquele que deu o pontapé inicial, o texto que nós vamos analisar essa noite, com graça de Deus, se Ele permitir, nós podemos perceber a profundidade, a riqueza, a pureza, a beleza do Evangelho. Tá? Foi esse texto que nosso irmão Lutero, quando leu, ele foi inundado pela verdade divina, a ponto de não ter outra escolha senão de proclamar a verdade do Evangelho como ela de fato é, apresentada na Escritura, apresentada na Palavra de Deus, sem distorção. É interessante porque quando a gente fala do movimento da Reforma Protestante, que foi um retorno às Escrituras Sagradas, um retorno à Palavra de Deus, não é? A gente entende que a igreja vivia um período de trevas, não é? Por causa de ensinos errados que estavam sendo feitos, ensinos heréticos, obscuros, que não procediam da Palavra de Deus. Quando nós mergulhamos num texto como esse, nós vemos o quão estava distorcida a Palavra de Deus naquele século, tá? Mas também é uma verdade que quando analisamos toda a Palavra de Deus, me parece que esse tem sido um costume do povo de Deus, um costume cíclico do povo de Deus. Lembre, por exemplo, quando o Senhor fez grandes sinais no Egito, e nós temos falado disso nos estudos de Apocalipse, das trombetas, né? Quando o Senhor fez grandes sinais no Egito, tirou o povo com mão poderosa da terra do Egito, fez o povo peregrinar por 40 anos. Em determinado momento, depois daquele povo ter visto a bondade de Deus, o amor de Deus na libertação da escravidão,
ainda no deserto, muitos deles se rebelaram contra o Senhor. Eles viram a verdade e se rebelaram. É bem verdade que alguns permaneceram fiéis, mas muitos se rebelaram. Depois a gente vê, ao longo da história de Israel, da nação de Israel, isso se repetindo constantemente. Deus fazia grandes sinais por meio de alguns juízes, mas daqui a pouco era como se nada tivesse acontecido. Vinha outra geração, o povo se rebelava. E a história foi se desenrolando na Escritura. A revelação progressiva foi ficando cada vez mais clara, Deus apresentando mais e mais verdades para nós. No período dos reis, por exemplo, vimos grandes coisas que Deus fez. E mais vezes o povo, por vezes, se rebelava. Fechava os olhos para a verdade divina. Se escondia da palavra de Deus, da lei de Deus, dos ensinos do Senhor. Se rebelavam contra o Senhor, que claramente estava agindo de forma amorosa com o seu povo escolhido. Bem, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, no que nós chamamos de a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, onde tudo estava ajustado para o nosso Senhor vir, ele encontrou um mundo totalmente deturpado. A Escritura deixa claro que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aqueles homens que não receberam a Cristo, quando a gente analisa os evangelhos, não eram homens mundanos, de religiões pagãs. De fato, eles eram mundanos, mas não no sentido que nós temos, né, de pessoas distantes da igreja. A maioria dos homens que se rebelaram contra Cristo foram sacerdotes da palavra de Deus. Sacerdotes do templo do Senhor. Escribas, homens que o seu trabalho era copiar a palavra de Deus. E não existia impressora, então como impressoras vivas, eles copiavam. Eles eram os escribas. E por tanto copiar a palavra de Deus, eles se tornavam doutores da lei, sábios no que estava escrito, porque eles tinham copiado e copiaram tanto que decoravam, mas eles não reconheceram a graça de Deus em Cristo. E aí nós podemos ver que é bem verdade que uma organização muito estruturada, que leva o nome de povo de Deus, como o templo de Israel no passado levava, como é possível que, mesmo tendo uma capa de justiça, uma capa de ensino bíblico, não tenha nada de Deus naquele povo? Não foi assim que o Senhor Jesus encontrou a nação de Israel? Não foi por isso que ele denunciou tanto os ensinos heréticos dos fariseus? Não foi por isso que ele se revoltou contra a má agência dos saduceus, os sacerdotes no templo, quando vendiam animais, faziam um câmbio de dinheiro para os sacrifícios? Não foi por isso que ele expulsou os cambistas e os vendedores do templo? Quantos embates, quando nós lemos os evangelhos, a gente vê de Cristo? Eu peço que os irmãos estejam atentos aqui na palavra de Deus, que é o que importa de fato. Quantos embates não houveram de Senhor Jesus Cristo com muitos desses homens que diziam estar liderando a igreja de Deus? Quando você lê os evangelhos, boa parte da narrativa dos evangelhos são embates. Cristo contra religiosos. E a gente começa a perceber, de fato, parece que aqueles que levam o nome de povo de Deus, de forma cíclica, ao talvez se acostumarem e banalizarem a palavra de Deus e os rituais que são prestados ao Senhor, o culto ao Senhor, de tempos em tempos, eles acabam fazendo daquilo ali um mero ritual vazio. Se apartam de Deus e continuam com seus rituais. Isso não foi diferente na história da igreja. Não foi diferente depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Não foi diferente quando Lutero decidiu pregar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Não foi diferente. A gente vê relatos bíblicos do Senhor Deus dizendo, ainda no Antigo Testamento, que já estava exausto, cansado. Eu não quero mais esses sacrifícios. Eu não quero mais essas festas de lua nova. Eu não quero mais os sábados solenes. Eu não quero esse culto que vocês prestam para mim, da boca para fora, como ritual vazio. Eu não quero mais isso. A gente vê isso na Escritura por vários momentos.
E isso sucedeu também na história da igreja. A igreja continuou fazendo as mesmas coisas. Bem, quando Lutero ele se depara com esse texto, que é o texto que nós vamos mergulhar, fazer a interpretação dele, de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele é de fato convertido. Mesmo depois de anos como um doutor da igreja, conhecedor da palavra de Deus, ele se converte quando ele lê esse texto. E quando ele entende, porque certamente não foi a primeira vez que ele tinha lido esse texto, mas é quando ele entende, é quando o Espírito Santo habita seu coração e o ilumina, que ele percebe a riqueza desse evangelho. E é isso que nós vamos, nesse texto que nós vamos nos debruçar nessa noite. Bem, o apóstolo Paulo diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Eu poderia já fazer essa pergunta para nós que nos dizemos religiosos, para vocês que são membros de igreja, frequentadores de igreja. Você se envergonha do evangelho? O evangelho te envergonha? Em algum momento você se sente constrangido a dizer aquilo que você crê, aquilo que você professa? Esse homem que está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele, antes de sua conversão, ele foi um fariseu. Ele era um doutor da lei. Ele era alguém, provavelmente, muito legalista. Ele compreendia a lei e sabia a lei decorada. E ele buscava viver nos mínimos detalhes da lei. Paulo, pelo zelo da lei, ele decide perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor da igreja. E ele julgava fazer isso por zelo. Ele julgava que era tão certo perseguir a igreja que isso tributava glória a Deus. A sua honra, como a honra de todo judeu nascido nesses moldes, era dizer que era um filho de Abraão, que era ensinado pelo seu grande mestre Moisés, o qual o Senhor te entrega a lei. E Paulo, assim como muitos judeus, teriam a firmeza, ainda no período antes da sua conversão, de dizer assim, eu não me envergonho da lei, porque é a lei de Deus. Mas, depois que ele é transformado por Cristo, depois que ele é verdadeiramente salvo, depois que o Senhor Jesus o chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele estava no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Que Paulo se converte, o seu discurso é outro agora. Ele não era mais apenas um judeu orgulhoso, e ele ainda certamente se orgulhava de ter nascido um judeu. Isso não deixou de ser um orgulho para Paulo. Mas ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Como assim? O evangelho estava lhe proporcionando prisões. Ele foi preso mais de uma vez. Ele foi perseguido. Ele foi levado num navio que quase naufragou, preso por causa do evangelho. Ele foi apedrejado. Ele foi açoitado. Ele passou por tantas coisas que um homem comum não passa em sua vida normal. Só a escória da humanidade passa por esse tipo de coisa. Por causa do evangelho. E ele escreve, eu não me envergonho do evangelho. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero que vocês entendam a profundidade quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Não apenas de você não sentir vergonha de chegar no seu trabalho e dizer, eu sou crente, tá? Eu acredito na palavra de Deus. Evolucionismo é uma balela. Não tem sentido. Não é só isso. É algo muito, 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 muito mais profundo. Que faz com que ele dedique e devote toda a sua vida a isso. Eu não me envergonho do evangelho. Mas a gente só pode chegar na profundidade do que significam essas palavras do apóstolo Paulo quando nós sabemos do que é que se trata o evangelho. O que é isso que Paulo não se vergonha? O que é isso que fez ele entregar a sua vida? Não só ele, mas Pedro, Tiago,
João, tantos outros irmãos ao longo da história, tantos mártires, Estevão, mais na frente Policarpo. O que é que fizeram, o que é que fez com que esses homens entregassem sua vida e pudessem a uma dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho? E por que nós hoje vivemos uma vida tão medíocre no que diz respeito ao Evangelho? Qual a diferença? O que é que eles viram no Evangelho que nós não vemos? Primeiro, a palavra Evangelho, se vocês sabem, devem saber de cor e salteado, significa boas novas. Boas novas é uma expressão militar. E quando em uma determinada província alguém vencia uma guerra, e a guerra muitas vezes era generalizada em vários lugares, mas tinham combates pontuais, alguém saía dali para anunciar em outro lugar quem foi o vencedor. E quando era o seu time o vencedor, ele chegava dizendo, eu tenho boas novas. Isso é o Evangelho, uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Paulo não se envergonha. O que é o Evangelho, propriamente dito? O Evangelho é a pregação de Cristo. É a obra de Cristo por completa. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, o Cordeiro de Deus veio salvar pecadores. O Evangelho é a pregação de Cristo. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Mas por quê? Qual o motivo dele não se envergonhar? E aí ele começa a dizer agora, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o dínamos de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele elenca 5 verdades pelas quais Paulo ele não se envergonha do Evangelho. E nós também, obviamente, devemos assumir nesse versículo 16 essas 5 verdades pelas quais também não devemos nos envergonhar do Evangelho. Primeiro, já foi dito, o Evangelho é uma boa notícia. Mas em que consiste, qual é o conteúdo dessa boa notícia? Ela é uma mensagem do próprio Deus. Essa é a segunda verdade. O Evangelho é o poder de Deus. E a gente não pode ler isso imaginando que aqui Paulo está falando da revelação de um atributo divino, tá? Nós que já estudamos aqui os atributos de Deus, o ser de Deus, nós sabemos, nosso Deus é onipotente, é todo-poderoso. Mas Paulo não está falando da revelação desse atributo no Evangelho. Inclusive, esse atributo, Paulo já tinha dito, Paulo vai dizer, na verdade, mais na frente, ainda em Romanos 1, que o poder de Deus, né, a sua onipotência se revela na criação, claramente. Aqui, ele não está falando do poder todo-poderoso do Senhor, mas ele está falando de algo muito especial para nós. É o poder revelado para a nossa salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa é uma mensagem poderosa. É uma boa notícia, é do próprio Deus e é muito poderosa. E ela é poderosa para quê, o Evangelho? Para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando a gente fala de salvação, a coisa fica muito ampla. Primeiro, o que é que significa a possibilidade de salvação? Por que é necessário uma salvação? Para pregar o Evangelho com veracidade, você tem que entender o significado dessas palavras. Só existe verdade no Evangelho se você entender isso. O Evangelho ele se torna totalmente inútil se não houver necessidade de salvação. Se os homens não se enxergarem como são, perdidos, caminhando para a condenação.
O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O que é que isso significa? Essas palavras de Paulo apontam para uma verdade que ele discorre no capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo ele não fala só isso, ele fala muitas coisas e aponta a origem desse pecado. Ele diz que por um só ato, um erro pecaminoso, trouxe essa desgraça ao mundo, o pecado, a condenação. Nós tivemos a oportunidade de ler domingo, de forma alternada, Gênesis 3, o relato da queda, quando Adão e sua mulher Eva comem do fruto e caem em desgraça. Observe como é importante entender o Evangelho como uma coisa verdadeira. Se você joga fora os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você pode jogar fora todo o resto da Bíblia. Se você diz, olha, ali é só uma história alegórica, não é que teve Adão e Eva mesmo, é só Deus querendo mostrar, dar uma moral. Você é um herege. Se você faz isso, é heresia. Você pode jogar o resto da Bíblia fora, porque ela perde o sentido. A queda trouxe morte. Deus diz, olha, no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Mas na frente, sua palavra revelada nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqui, no Evangelho, é revelado o dom gratuito de Deus, que é a vida. Se o salário do pecado é a morte, em Cristo, há a solução para a morte. Ele que é a própria vida é a solução para essa morte. Então, quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder, não um poder, como se houvesse muitas formas de ser salvo, mas é o poder de Deus para a salvação, ele está levando em conta que o mundo encontra-se caído. Se você não se percebeu ainda como um pecador, se você não entendeu que há um Deus todo-poderoso, totalmente justo, totalmente santo, que requer justiça, você não pode ser salvo. Se você não reconhecer o tamanho da miséria, da desgraça, no sentido pleno da palavra desgraça, falta de graça, que é o pecado, você não pode dar o próximo passo. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi fala que, ainda quando criança, já nasceu nessa condição, quando ele diz em pecado, me gerou a minha mãe. O pecado é a pior chaga. O pecado é quando o homem cede à tentação. E uma vez que os nossos primeiros pais cederam, toda a carne caiu. Todos se tornaram culpados perante Deus. E agora? Observe. Deus totalmente santo, infinito, o Criador todo-poderoso. O que é que eu posso fazer agora para mudar a minha situação? O que é que você pode fazer? Você consegue pensar em alguma coisa que você possa fazer hoje e dizer assim, se eu fizer isso aqui hoje, Deus vai me garantir um lugar no céu. Eu passarei a ser merecedor de Deus. O que é que você pode oferecer ao dono de tudo? O que é que você pode oferecer ao soberano do universo, que fez tudo, que te deu a tua própria vida, por sinal? O Evangelho faz isso. Quando compreendemos a profundidade do Evangelho, a gente só pode chegar numa conclusão. Meu Deus, eu sou muito pequeno. Eu sou tão pecador. Se você ainda não percebeu quanto você é pecador, olhe para essa tela. E imagine se os seus pensamentos passassem nessa tela, diante, não é do mundo inteiro não, só diante desse grupo aqui. Se todos os seus pensamentos, os piores que você já teve na sua vida, passassem ali. O mínimo que ia acontecer era que você ia sair correndo daqui, envergonhado. Era o mínimo que isso ia acontecer. E eu falo isso com tanta certeza, sem conhecer vocês. Sem conhecer vocês no sentido, eu não sei o que passa na mente de vocês. Eu falo isso com essa certeza porque o mesmo aconteceria se os meus pensamentos estivessem ali. Você
é um pecador. E há um Deus que sonda os corações, que conhece todos os pensamentos. Davi escreve, a palavra ainda não me chegou na boca e o Senhor já conhece toda. Salmo 139. Que solução há para uma pessoa tão pecaminosa quanto você? Que solução há para uma pessoa tão pecadora quanto eu? O que é que nós podemos fazer para nos tornar dignos diante de Deus? E a resposta é, você não pode fazer nada. E qualquer um que inventar que você pode fazer alguma coisa está mentindo. Porque isso não se encontra na palavra de Deus. Eu quero que você entenda a profundidade de quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de um pecador miserável como você e eu. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder revelado de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Há uma verdade também no que diz respeito à palavra salvação. A palavra salvação é muito ampla. Martin Lloyd Jones, ao escrever um livro inteiro sobre o capítulo 1 de Romanos, ele fala sobre a profundidade dessa verdade. O que é salvação? O que é salvação? Porque é fato que quando nós olhamos para o nosso pecado, olhamos para a santidade de Deus, a justiça, o seu poder eterno, que a gente não pode reivindicar nada a Deus. Diante de Deus estamos perdidos. Se um dia nos encontrarmos do jeito que estamos, puros apenas, sem nenhuma intervenção divina, qualquer homem que se encontre diante de Deus sem nenhuma intervenção, ele chegará à conclusão que ele estará perdido, condenado para sempre. A Bíblia fala em todo momento. O próprio Senhor Jesus Cristo muitas e muitas vezes falou sobre a condenação infernal para todos aqueles que não se dobrarem a Deus, que não forem resgatados pela justiça santa de Deus. Mas a salvação não tem apenas essa conotação final. E isso é a mais importante. Essa é aquela que mais brilha os nossos olhos. Quando você olha para a sua eternidade, e uma vez que você recebeu Cristo como seu Salvador, você diz, eu sou salvo. Mas a salvação é uma coisa muito mais ampla. Ela te liberta, ela te salva também do domínio, da escravidão do pecado. O Senhor te devolve pelo Espírito Santo uma santa autonomia que você perdeu, na verdade que nossos pais, Adão e Eva, perderam no Éden. Uma autonomia para dizer não ao pecado. Uma autonomia para resistir ao diabo. Uma autonomia para, pela palavra de Deus, permanecer em pé e cuidando sempre para não cair. É aí que vem aquela linda, incrível tensão. Nós já somos salvos, mas ainda não. Já somos salvos da condenação do pecado. Mas estamos ainda sendo libertos da presença desse cativeiro que ainda nos atrai muitas vezes. Então a salvação, quando você diz assim, eu fui alvo da salvação de Deus, você tem que entender que isso é uma coisa muito mais ampla do que só no fim você dizer, olha, eu passarei a eternidade com meu Senhor. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Isso deve ser dito. Mas a salvação, ela deve te impactar hoje, no agora, como você vive. A salvação verdadeira, ela não diz respeito apenas ao futuro, mas ao nosso estado imediato de mudança. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho faz isso. Ele descobriu que a lei que ele tanto pregou, apesar de santa e boa, apesar de proceder de Deus, a lei jamais poderia fazer isso dele. Por mais que ele se esforçasse para cumprir a lei, ele continuaria um pecador. Ele continuaria indigno diante de Deus da salvação. Porque o nosso Deus, ele é perfeitamente justo.
perfeitamente santo. E qualquer mácula, qualquer mancha diante desse Deus totalmente santo, certamente é uma mácula infinita, uma mancha infinita. Por isso que a lei dizia, olha, você deve trazer para o sacrifício um cordeiro sem mácula, totalmente branco, perfeito. Mas se você não é perfeito, se você é cheio de mácula, é óbvio que o sacrifício para a salvação não poderia vir de você. E não pode vir também de você ainda hoje. Não é à toa que João Batista, quando vê o mestre vindo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não só está declarando, esse é um cordeiro. Mas se ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo, ele é o totalmente santo, imaculado, perfeito, que pode morrer em meu lugar. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então essas 5 verdades devem ficar vivas em nossa mente. O evangelho é uma boa notícia, ela é a mensagem que procede do próprio Deus, ela é uma mensagem extremamente poderosa, é a revelação do poder infinito de Deus para nos salvar, quando nós somos totalmente incapazes e insuficientes para isso. Ela é eficaz. Essa mensagem, a mensagem do evangelho é eficaz, é totalmente eficiente para isso. E ela se revela de forma universal. Observe, ela se revela universalmente. Ela não salva todos, tá? Mas ela é para todo o que crê, sem distinção. Quer judeus, quer gregos, e grego aqui é sinônimo para o resto do mundo, os gentios, pessoas como nós que não nascemos na comunidade de Israel, que não temos parte em uma das 12 tribos. Mas como está escrito, pela fé, somos filhos de Abraão, assim como eles. Bem, esse versículo 16, eu espero que os irmãos estejam entendendo, tá todo mundo... Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? O versículo 17, ele continua nos trazendo mais detalhes sobre o evangelho, sobre o poder de Deus para a salvação. Esse é um versículo que quando o nosso irmão Martinho Lutero leu, séculos atrás, ele descobriu que viveu uma vida de engano. Que mesmo dentro da igreja, né, que mesmo se esforçando bastante, ele perdeu muito tempo. Ele não tinha compreendido ainda. E certamente isso foi uma grande alegria para ele, porque ele, em vida, percebeu isso. Versículo 17 nos diz, e olha que eu estou falando de Lutero aqui, mas Lutero era um pecador, tá? Eu não estou dizendo que Lutero era melhor que ninguém, não. Lutero cometeu muitos erros. Foi um homem comum, um pecador comum, mas que Deus o abençoou. Versículo 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bem, esse é o conteúdo principal do Evangelho. É o que deve fazer também os nossos olhos brilharem nessa noite. Paulo ele diz assim, olha, a justiça de Deus se revela. Ele começa assim, por quê? Né? Ele está dando uma explicação. Ele não se envergonha do Evangelho, por tudo aquilo que ele já disse, mas também porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E mais uma vez, nós devemos ter isso em mente. Paulo ele não está falando que o atributo de Deus, da justiça infinita de Deus se revela no Evangelho. Ele não está dizendo, olha, é o Evangelho que nos ensina que Deus é totalmente justo. Não é isso. A Escritura já tinha revelado isso desde o Antigo Testamento. Muitas vezes, de muitas maneiras. Obrigado. A palavra de Deus já tinha trazido essa verdade várias vezes antes. Ele disse que a justiça de Deus se revela no Evangelho é algo muito, muito mais incrível. O que Paulo está dizendo aqui é, olha,
O evangelho é o poder para a salvação. E você precisa de salvação porque você é um pecador. Porque Deus é totalmente justo. Isso é um pré-requisito, isso é um fato. Deus é totalmente justo, ele julgará o mundo. Cada indivíduo, pontualmente. Agora, quando ele diz, é no evangelho, é na boa nova que a justiça se revela, Paulo não está dizendo aqui da justiça de Deus que ele vai julgar o mundo de novo, que isso já era óbvio. Ele está dizendo que é aqui no evangelho que a justiça cumprida, a justiça realizada de Cristo se revela. O que ele está dizendo aqui, aquilo que você não podia fazer, nem eu, por causa do pecado, que pela lei não podíamos fazer, porque a lei estava enferma por causa do pecado, o evangelho nos revela que Cristo fez em nosso lugar. Que ele foi o substituto perfeito. E eu gosto de lembrar, eu gosto que você tenha aquela imagem grotesca do sacrifício no Antigo Testamento. A imagem grotesca era que os homens tinham que levar um cordeiro puro para o sacerdote sacrificar, dependendo de qual fosse o pecado, ou até no sacrifício mesmo da Páscoa, para a expiação, a purificação dos pecados ali no Antigo Testamento. E Deus tinha dito que tinha que ser um cordeiro totalmente puro, sem mancha, sem mácula. Obviamente, o livro de Hebreus nos ensina que é óbvio que sangue de animal não purifica pecado. Mas era o que aqueles animais tipificavam. O que aqueles animais simbolizavam, eles apontavam para Cristo. Olha, virá o cordeiro de fato. Enquanto ele não vem, eu estou fazendo isso, confiando que ele virá. Era assim que os nossos irmãos do passado viviam. Mas você tem que ter viva na sua mente a imagem grotesca como era. O pecado, ele é tão terrível e grotesco que ele mata. Escrito nos diz, o salário do pecado é a morte. É por isso que Deus estava incutindo na cabeça do povo ao longo da história que a expiação, a purificação só ia ser feita com morte. E ele estava dizendo o tempo todo que era necessário para você, porque você é incapaz de fazer isso, que um substituto fizesse em seu lugar. O substituto era simbolizado por cordeiros. E ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Mas isso não era uma coisa assim bonita de se ver. Era grotesco. Porque o pecado é uma afronta grotesca contra Deus. Então, os homens levavam os animais para sacrificar na Páscoa ou em qualquer outro sacrifício para sua família. E o sacerdote dizia, olha, segure o animal, põe a mão na cabeça dele, não deixa ele se debater não, segure. E ele imolava o animal. E o sangue jorrava. E ele tinha que estar lá segurando. Segure, que é para você ver o que o seu pecado faz. Ele mata. A imagem era grotesca. O sangue jorrava de forma grotesca. Para que você percebesse o quão grave era o pecado. E como a gente tem brincado com o pecado. Centenas e centenas, milhares e milhares de animais imolados por longos séculos na história de Israel, simbolizando que viria o verdadeiro Cordeiro. Aquele que de fato podia purificar pecados, porque ele veio no tempo oportuno, nascido de mulher, nascido da Virgem, para morrer em nosso lugar, para ser sacrificado em nosso lugar. O que Paulo está dizendo é que essa é a justiça revelada no Evangelho. O substituto perfeito para você veio. Você tem noção do que é isso? A pena que cabia a você, a pena que cabia a mim, pelos pecados de décadas de vida, afrontando ao Senhor, que todos os dias cometemos, seja por omissão, por ingratidão, por comissão, quando você faz, por pensamentos errados, por palavras ditas. A gente peca diariamente, várias vezes, por causa da nossa condição terrível de pecado. A pergunta é, qual a solução para a sua vida? Você consegue perceber quão tolo pode ser uma pessoa a ponto de dizer, eu sou uma pessoa boa. De vez em quando eu ajudo o pobre, nunca matei ninguém, nunca roubei, odeio quem mente, que mentira é uma coisa terrível, perversa.
Tu és do diabo, o diabo é o pai da mentira. Sim, isso é fato. E você acha que isso te faz merecedor diante de Deus da salvação? Isso era para ser só sua obrigação. Você pecou contra um Deus totalmente puro, totalmente bondoso, totalmente perfeito e totalmente justo, e executará a sua justiça, porque a sua justiça é boa. O que é que te faz, então, merecedor? Eu quero que você entenda a profundidade dessas palavras, de quão grave é o seu pecado, para que você possa entender, para que você possa compreender o significado da palavra, quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Isso é o poder de Deus revelado. Ele mesmo enviou seu Filho perfeito, Deus, para se fazer carne e me substituir. A justiça de Deus foi revelada no Evangelho. Cristo cumpriu tudo em nosso lugar. A justiça foi revelada. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso não se estende só aos judeus, se estende ao mundo inteiro. Primeiro do judeu, porque foi quem recebeu primeiro a palavra, a lei, os patriarcas, os profetas, mas também de todo aquele que crê. Como está escrito, se ele crê, ele não perecerá, mas terá a vida eterna. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora, como é que ela se revela no Evangelho? O Evangelho é as boas novas, é a pregação de Cristo. E não pense que o Evangelho não foi pré-anunciado. Porque desde o Éden ele foi anunciado. Deus tem dito, eu vou enviar o Filho que vai pisar a cabeça da serpente. Em Abraão foi fortalecido a promessa de Deus, da aliança, de que ele daria uma descendência a Abraão. Não muitas, mas uma que é Cristo. Como Paulo explica muito bem em Gálatas. Por tantos outros, Isaías anunciou a vida de Cristo. Tantos profetas falaram da plenitude dos tempos. Paulo cita um desses profetas. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como é que ela se revela? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Mas como assim o justo? Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda. Essas são as palavras de Paulo. E é isso que é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é Cristo pregado, não só da boca para fora, mas anunciado em seu coração pelo Espírito Santo, que te faz crer. O Evangelho não é apenas um anúncio de palavras, mas é a efetividade da aplicação da palavra salvífica de Deus no seu coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo efetivamente aplica o Evangelho. E quando você diz, eu creio, Senhor, eu creio, porque está escrito. Porque eu fui convencido por obra divina. Obviamente, isso só pode acontecer pela fé. Tendo aquela confiança plena que Deus fez tudo. E agora, a justiça se revela no Evangelho. Não que Deus é justo, mas que Deus enviou seu Filho para cumpri-la em seu lugar. Para cumpri-la em meu lugar. Porque nós éramos incapazes. Nós ainda continuamos sendo incapazes de cumpri-la. E agora eu posso dizer, finalmente, eu sou salvo. Não eu serei salvo apenas. Eu serei sim na eternidade. Mas eu já sou hoje para viver uma vida nova. Para mudar radicalmente de vida como Paulo mudou. De perseguidor para a igreja, para esse que escreve, eu não me envergonho desse evangelho que eu persegui. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, ele começa a dizer, o justo viverá, mas não tem nenhum justo. A verdade é que aquele que foi salvo pelo evangelho, ele se torna justo. Deus aplica sua justiça ao julgar a Cristo em nosso lugar. Ao pegar o cordeiro totalmente puro e
perfeito, imolá-lo, sacrificá-lo em nosso lugar. Ele estava expiando os nossos pecados, pagando o nosso escrito de dívida, como Paulo também escreve aos Colossenses. E agora nós somos verdadeiramente salvos em todo sentido. Aquele que crê com fé, como está escrito, porque o Evangelho é acessado, alcançado pela fé, ele agora não só é salvo lá na frente pela fé, mas agora ele vive. A ideia de uma coisa presente, o justo viverá por fé. Veja, não é vivendo a lei que você se torna justo. É sendo justificado pela fé que você pode viver de acordo com a lei de Deus, com os ensinos de Deus, com os mandamentos de Deus. Essa é a incrível profundidade do Evangelho. Você leu esses versículos comigo? Que são tão profundos, eu tenho certeza que eu não fui capaz de dizer, de esgotar as riquezas desses versículos, porque ela é muito grande. E a minha limitação me impede de fazer isso. Mas é muito mais perfeito do que o que foi dito. Se você observar, em nenhuma dessas sentenças está escrito: você precisa fazer isso para alcançar a salvação. Porque está claro nessas palavras que é certamente um resumo da lei, um resumo do santo evangelho de Deus. Está muito claro que você é incapaz de fazer qualquer coisa para alcançar. Somente aquele que é perfeito podia vir e fazer essas coisas em nosso lugar. Ele é o substituto perfeito. É por isso que ele nasceu da Virgem. É por isso que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que nele a gente tem socorro real, pleno e verdadeiro. Toda a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. E quando nós lemos um texto como esse, e como tantos outros da Escritura, que claramente apontam para o amor infinito de Deus, porque Deus decidiu fazer isso? Porque Ele providenciou essa obra em Cristo tão perfeita. Observe que essa não foi uma providência, deu tudo certo, vou ter que enviar Cristo. Não foi. Porque está muito claro que toda a lei do Antigo Testamento baseava-se nisso. Vai chegar o momento que Cristo vai vir. Enquanto Ele não vem, vocês vão prefigurando a sua vinda com os sacrifícios. Desde o capítulo da queda, de quando tudo isso tornou-se necessário, Deus já tinha dito, anunciado que enviaria o Filho que pisaria a cabeça da serpente. Sempre, sempre, sempre foi por meio de Cristo a salvação. Esse é o Evangelho. Só há como ser salvo se crer no Evangelho. Se qualquer coisa é colocada como pré-requisito, você ainda precisa fazer isso para ser salvo. Anulamos o Evangelho e voltamos para a lei. Mas a lei nunca salvou ninguém. A lei nunca salvou ninguém. Porque o ministério da lei nunca foi salvar, mas sim de revelar como Deus é puro e como nós estamos distante dele. Por isso que Paulo escreve, porque pela lei vem pleno conhecimento do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não é isso que nós aprendemos quando observamos a palavra de Deus?